Bom, no domingo passado, nós pensamos no seguinte tema: se o pecado atingiu todo o ser humano, e o pecado como universal, ele atingiu todos os homens e ele atingiu o homem todo. Isso significa que não há nenhum membro, não há nenhuma parte do nosso corpo, do nosso ser, que não tenha sido tocado pelo pecado. Por isso que nós pensamos na questão da escravidão do arbítrio, porque as pessoas dizem que o arbítrio é livre. Eles confundem liberdade de escolha com liberdade de julgamento. Então o ser humano não pode julgar a si mesmo. Tiago diz que se ele fizesse isso, ele não seria condenado. Então o ser humano vai ter suas atitudes, claro, livres, mas elas vão ser passíveis de um julgamento. O homem natural, ele não entende, ele não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas são compreendidas e elas são entendidas espiritualmente. E esse espiritualmente significa o homem que tem o Espírito Santo. Então, o homem natural, ele teve o seu arbítrio comprometido, ele perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Todo o seu ser foi contaminado pelo pecado. Ele é um ser moral, ele é um agente livre. Entretanto, ele não tem como ir a Deus por suas próprias forças. O Senhor Jesus Cristo está explicando isso em João, no capítulo 8, quando ele diz que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado, porque o seu arbítrio está escravizado ao pecado. O homem não tem como se livrar disso. Tudo que ele toca, tudo que ele faz para Deus vem contaminado pelo pecado. Então deveria haver aquilo que nós chamamos de expiação, deveria ter um ato de purificação, para que esse homem pudesse chegar até a presença de Deus. Então Deus vai e sacrifica Jesus Cristo, e aí nós vamos entender que, à luz da palavra de Deus, existe um grupo que a Bíblia chama de eleitos e de predestinados. Capítulo 8, nos versos 29 e 30 que nós lemos, se você prestar atenção, o capítulo 8, ele é o capítulo dessa segurança eterna que nós temos. Nós temos dois grupos no mundo hoje que ensinam acerca da segurança de salvação. Nós temos aqueles que ensinam que o crente tem segurança de salvação, que uma vez salvo, salvo para sempre, e nós temos razões para isso, bíblica. E tem um outro grupo que diz que não, que o homem, quando peca, ele perde a salvação, e aí tem que começar todo o processo de novo. E isso é uma heresia que vem lá de Pelágio. E o capítulo 8 de Romanos, ele é colocado aqui justamente para que a gente entenda essa questão. E como é que começa o capítulo 8? O capítulo 8 começa dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E como é que o ser humano se torna em Cristo? O que acontece com ele? O próprio capítulo 8 responde. No verso 27 diz que aquele que sonda os corações do Espírito Santo, é ele quem foi dado como penhor de garantia de salvação para esse homem. E esse homem que agora é salvo, selado pelo Espírito Santo, ele não está mais sozinho, ele recebe a intercessão do Espírito Santo. E o que é interceder? Interceder é agir pela causa do outro, é se colocar no lugar do outro. Dizem os sábios que quando você peca, a justiça de Deus diz assim: olha, pecou, tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Aí tem dois intercessores que se colocam entre você e Deus. Primeiro é o Espírito Santo. O Espírito Santo, aqui no verso 27, ele é dado como penhor, aquilo que você tem como garantia. Ele entra entre você e Deus, ele intercede por você, ele toma a sua causa como se fosse dele e diz: não, esse aí eu selei, esse aí é dos nossos. E aí o verso 16 do capítulo 8 vai trazer essa garantia. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E no verso 34 tem uma outra afirmação aqui, ó: quem os condenará de qualquer pecado? Quem é que vai nos condenar? Ele continua: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Então, nós temos dois intercessores entre nós e Deus, e seria impossível perder essa salvação. Não, que tipo de intercessão seria essa, que nem o Espírito Santo e nem o Senhor Jesus Cristo tem poder para resolver as coisas diante de Deus? Então, capítulo 8 e capítulo 9, falando dessa questão da predestinação, o tema hoje é: a predestinação e a eleição garantem a segurança eterna de salvação. Então, como é que garante? Pode passar. Precisamos entender de imediato que o crente, ele não é uma pessoa que foi à frente de um tempo. Às vezes nós somos levados a crer nisso. A pessoa vai à frente de um tempo, né? Ela levanta a mão, ou vai à frente, ela confessou Jesus, né? Canta a chamada música gospel, canta hinos, né? Cânticos, faz orações, ele passa a ser membro de uma igreja, e aí as pessoas acham que ele já é crente. Na realidade, estas coisas fazem parte da vida de um crente, mas não é isso que faz da pessoa crente. Existem pessoas que podem ter todas essas atitudes e nunca terem nascido de novo. O crente é alguém que ouviu o Evangelho da graça, ele foi convencido pelo Espírito Santo do seu estado pecaminoso e de condenação eterna. O crente verdadeiro sabe que ele estava morto em delitos e pecados, que ele estava condenado ao inferno, que ele não prestava, que nele não havia bem nenhum, que o seu arbítrio estava tomado pelo pecado, e ele foi salvo, resgatado pela graça de Deus. Ele foi tirado da lama, ele foi retirado desse estado de condenação pela mão forte do Senhor. Assim como Deus libertou o povo do Egito por mão forte, ele libertou os seus também da escravidão do diabo, do mundo e da carne também com mão forte. Colossenses vai nos dizer isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Então, o crente, ele foi conduzido ao arrependimento. Romanos 2,14 vai nos dizer isso. É um erro nosso pensar que fomos nós que nos arrependemos. Não. Esse intercessor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo, foi ele quem nos conduziu ao arrependimento. E além de ser conduzido ao arrependimento, o crente, ele recebeu fé para crer não na pessoa de Jesus. Ele recebeu fé, que a fé é um dom de Deus, para crer no sacrifício vicário. O que é vicário? Substitutivo. Significa entender que quando Cristo estava na cruz, ele estava tomando o nosso lugar. Então é um sacrifício vicário de substituição. Não é só simplesmente acreditar na pessoa, na história de Jesus Cristo, é crer naquilo que ele fez por nós. O que muda a nossa vida, o que muda a nossa posição diante de Deus, é a consciência que nós temos do que ele fez por nós, do Cordeiro de Deus que veio e tirou o nosso pecado do mundo. Então, o crente, ele foi conduzido ao arrependimento, ele recebeu fé para crer no sacrifício substitutivo de Cristo, e ele foi selado pelo Espírito Santo. Pode passar. O crente, ele recebeu, depois de selado pelo Espírito, eu não diria depois de selado, mas quando ele é regenerado, quando o Espírito Santo o regenera, o gera ele de novo. E aqui é bom lembrar que a regeneração é a primeira coisa que acontece, que se o homem está morto em delitos e pecados, para que ele ouça a voz do Senhor, para que ele ouça o Evangelho, ele tem que ter a sua vida restaurada. Então, regeneração é gerar de novo. Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, uma vez recebendo essa vida, nós recebemos por imputação os benefícios espirituais da morte de Cristo. O crente, ele foi adotado como filho na família de Deus. O crente, ele foi recriado, ele agora está em Cristo e ele é nova criatura, o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:17. Agora, por que a predestinação e a eleição, elas são a garantia da nossa segurança eterna de salvação? Porque, primeiro, para que um crente caia da graça, e aqui parece que nós teremos que pensar de novo numa nova queda,
porque Deus cria Adão, Adão cai no Éden e ele passa a ser escravo do pecado. Então o crente, segundo os arminianos, os pentecostais, os pelagianos, o crente então aceita Jesus, recebe a Cristo. Aí quando ele peca, ele cai da graça, ele perde a salvação. Isso significa que ele teria que começar tudo de novo. Então é como se Adão tivesse pecado de novo, caiu. Então, para um crente cair da graça e perder a salvação, todo o processo da nova criação teria que ser revertido. Preste atenção. Por que nós pregamos a segurança eterna de salvação? Porque o sacrifício de Cristo não foi um sacrifíciozinho de um cordeirinho sem sentido, não. Ele não é um animalzinho pequenininho, não. Ele é o próprio Deus que se entregou por nós na cruz do Calvário. Seu sangue tem o poder de perdoar todos os pecados da humanidade, mas esse sangue, ele é aplicado pelo sumo sacerdote das nossas almas apenas na vida dos eleitos de Deus. Por isso que em Romanos 8, Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Por quê? Porque foi Deus quem justificou, foi Deus quem sacrificou a Cristo, foi Deus quem aplicou o sangue de Cristo nas nossas vidas. Para entender isso, às vezes eu até chego a me irritar com isso, porque para você entender isso, você tem que em primeiro lugar estudar o que aconteceu lá no tabernáculo. Que o tabernáculo era a profecia futura do que Cristo faria por nós. Então nós temos um sumo sacerdote ali na representação de Deus, nós temos um cordeiro que é morto na representação de Cristo. O povo está do lado de fora, o povo está morto em seus delitos e pecados, o povo não tem participação nenhuma. Esse sangue, ele é aplicado sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, pelo sumo sacerdote. Aquele povo que está lá fora, ele é beneficiado por esse sangue que é aplicado, e a graça de Deus é imputada na vida desse povo, e não tem participação nenhuma. Então é isso que Cristo foi, isso que Cristo fez por nós. Se você quiser entender salvação pela graça, sem obras, é isso. Mortos em delitos e pecados, Deus pega o próprio Senhor Jesus Cristo, sacrifica, e o sangue dele vai nos purificar de todo o pecado. Então não é um sacrifíciozinho qualquer, não é um ritozinho sem sentido, é algo profundo. Nós cantamos, eu sei que foi pago que um alto preço, é algo significativo, não é algo irrisório. Então, para que um crente pudesse cair da graça e perder a salvação, Deus teria que reverter todo esse processo, sabe? Elimina a regeneração, tira os benefícios do sangue de Cristo, traz de volta o Espírito Santo, deixa o cara de novo morto em delitos e pecados. Aí preste atenção, o cara vai, se arrepende segundo eles, aí Deus tem que fazer tudo de novo. Não faz sentido, irmão. Em azul aqui, o lavar regenerador do sangue de Cristo teria que ser anulado, e o selo do Espírito teria que ser cancelado, para que o crente perdesse a salvação. O crente, então, ele foi comprado por um alto preço, e para perder a salvação, Deus teria que cancelar essa compra paga com o precioso sangue de Cristo. Irmãos, Deus não estava brincando, ou nunca esteve brincando como essas lojas de departamento, que vendem um produto para você, que se até 7 dias você não gostar, você vai lá e devolve, a compra é cancelada. Sabe, Deus não é bemol, Deus não é TV lá, Deus é Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, Ele, quando concede o seu Espírito para alguém, quando Ele imputa os benefícios do sangue de Cristo sobre uma pessoa, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele conhece o futuro, sabe todas as coisas, e essa garantia de que crente nenhum vai ficar para trás, vai ser deixado pelo meio do caminho, é que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não fomos nós que nos escolhemos. Quando alguém diz que o crente cai da graça e perde a salvação, ele está dizendo que essa salvação depende de um ato humano. E se a salvação não depende de um ato humano, qualquer ato falho humano pode se perder essa salvação. Mas nós não cremos que a salvação depende de um ato humano. A salvação depende de um ato gracioso de Deus. Então, o crente, ele foi justificado, ele foi declarado justo por Deus
e sem pecado diante de Deus. Agora ele vive em paz com o seu Senhor. É um outro ensino de Romanos, está no capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Por que temos paz com Deus? Porque a ira foi retirada, porque aquele ato acusatório contra nós, ele foi cancelado. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou na cruz, nos libertou, não tem mais que pagar, tetelestai, está consumado. Então, um segundo ponto aqui para pensarmos: para um justo cair da graça e perder a salvação, Deus teria que mudar de ideia, voltar atrás com a sua palavra e retirar a sentença que o declarou justo. O crente, ele foi santificado, significa que o crente foi posicionalmente separado em Cristo. Ou seja, antes da nossa posição, sem Cristo, nós éramos pecadores, mas antes da fundação do mundo, nós já fomos eleitos em Cristo. Então mudou essa posição. Nós não somos mais pecadores condenados, nós somos pecadores regenerados em Cristo Jesus. É nova criatura. Santificar não significa purificar ou tornar sem pecado apenas isso, mas também significa separar para Deus e o serviço do reino. Então olha só, quando Deus nos elegeu, que Deus nos salvou, Ele não só nos purificou, Ele não só nos declarou justos, mas Ele também nos separou para usar. E como é que Deus vai separar para usar no seu reino alguém que vai se perder pelo meio do caminho? Será que Deus não sabe o que está fazendo? Claro que sabe, tá? Pode passar. E aí vem um outro ponto: para o crente cair da graça e perder a salvação, Deus teria que repudiar o santificado e devolvê-lo ao mundo com as suas paixões anteriores. Presta atenção no absurdo. Deus tirou o cara de lá, lavou ele, purificou, deu a ele o seu espírito, e aí esse cara vai e comete o pecado, e tudo isso é anulado. Aí Deus tem que tirar tudo isso dele e devolver para o mundo imundo do jeito que ele foi encontrado. Não faz sentido. O crente, devido à predestinação, ele tem a garantia de glorificação. Então Romanos 8:30, né? Vejam aí o que diz Romanos 8:30. É uma sequência, isso aqui é só uma questão de tempo. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Chamou o quê? Para ser útil, para ser usado, para ser santo. Chamou para dentro da sua igreja. E aos que chamou, a estes também o quê? Justificou, sem condenação, sem pecado diante de Deus. E aos que justificou, a esses também o quê? O que Paulo está falando em termos de glorificação aqui? O que é glorificação? A glorificação é a garantia do arrebatamento e da transformação dos nossos corpos para habitarmos para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. Efésios 4:30 vai nos dizer que nós fomos selados para esse dia. Deus nos selou para o dia do arrebatamento, para o dia da redenção, para o dia da glorificação. Deus não nos selou para ficarmos pelo meio do caminho, para sermos deixados para trás, tá? Então, para um crente perder a salvação, Deus teria que revogar o seu decreto eterno, que nos elegeu em Cristo para salvação, santificação no Espírito e fé na verdade. Pode passar. Esse decreto, ele acontece em Cristo antes dos tempos eternos. Vejam aí 2 Timóteo 1:9. O que diz? O apóstolo Paulo vai explicar para nós quando é que isso acontece. Em Efésios, ele diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Agora, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 9, ele diz assim, começa no verso 8: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também obtenham a salvação em Cristo Jesus com a eterna glória. Então, Paulo está dizendo o quê? Tudo suporto por causa de quem? Dos eleitos. Antes de eu ser salvo, eu já era eleito. E Paulo sabe disso.
E aí ele vai explicar nessa carta todinha, e começa desde a sua primeira carta, de que esse anúncio do Evangelho é antes dos tempos eternos, né? Esse sacrifício de Cristo. 1 Pedro 19 e 20 também traz a mesma explicação. Apocalipse 21, 8 diz que quanto aos idólatras, né? Até falei isso aqui recentemente, a parte que lhes cabe é o lago de fogo. Presta atenção. Apocalipse 21, 8 diz que os idólatras vão ser lançados no inferno. Agora, o próprio João escreveu o Apocalipse, se prostrou em atitude de adoração diante de um anjo. Agora, isso não faria de João um idólatra? Claro que não. Um tropeço não caracteriza a idolatria. Ele foi justificado e purificado, 1 Coríntios 6, 9 e 12. Uma ovelha pode cair na lama, mas não vai se deliciar como a porca. Pode ter certeza. Eu e você estamos sujeitos a erro, sujeitos a queda. Mas uma ovelha que cai na lama, ela não vai ficar se deliciando naquela lama como se fosse uma porca. Uma ovelha pode vomitar, mas ela não se alimenta do vômito como um cachorro que volta ao próprio vômito. Então, o crente, ele foi regenerado por uma semente divina. Pode passar. A sua natureza é diferente. Houve uma transformação. O crente, ele pode cair e pecar, mas a sua nova natureza exigirá que ele tome uma atitude de retorno à sensatez. Por quê? Porque o crente pode pecar, mas o amor de Cristo irá constrangê-lo. O amor de Cristo que é derramado em nossos corações, Paulo explicou isso. Não vai dar para ficar lá, tá? E se esse crente cai, se ele peca, se ele tem um escorregão, e ele está sendo constrangido a voltar, isso significa que o Espírito Santo está nele. Ele não pode ser constrangido por ele mesmo, ele não pode ser constrangido pela sua própria carne. Isso é lógico. Então, o fato de ter mentido algumas vezes não faz do crente um mentiroso mau caráter. Quando nós lemos a palavra tímido aí, né, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tímidos, eu já lhes disse, isso não são os envergonhados, mas os covardes que não assumem que são crentes, né? O mentiroso que vai ser lançado no inferno é alguém que ama a mentira, é alguém que vive na prática da mentira, é como o adúltero que vive na prática do adultério, tá? Agora, pecado imperdoável existe? Existe pecado imperdoável? A Bíblia diz para você que existe algum tipo de pecado imperdoável? Sim, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entenda, essa blasfêmia não é a mesma acusação feita pelos fariseus de que Jesus estava possuído por um demônio. Impossível de ser repetido hoje, porque Jesus não está mais entre nós. Então, blasfêmia significa rejeitar o único mediador entre Deus e os homens como único meio de salvação. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a graça de Deus que está em Cristo Jesus. Esse pecado não tem perdão. Uma vez que o homem rejeita Jesus, ele não quer compromisso com o Senhor, ele vai ser lançado no inferno. Por quê? Os salvos estão em Cristo. Se alguém não quer nenhum relacionamento com Cristo, não vai desenvolver nenhuma relação com Cristo, ele está fora. Então, a palavra blasfêmia pode ser definida como irreverência desafiante. Existe uma proposta de salvação em Cristo Jesus. Esse sujeito não quer. Esse sujeito resiste naturalmente, ele blasfema, né? Eu já disse para vocês aqui que uma vez eu fiquei triste quando eu vi alguém dizendo: olha, eu não gosto do céu, não quero nem saber de céu, no céu não tem nada que me agrade, né? Então isso é uma irreverência desafiante, é um ser irreverente. Irmãozinho, sabe, até mesmo dentro da casa de Deus nós deveríamos pensar a questão da reverência. Se vocês lerem com cuidado, ou seja, coisas que se come aqui dentro, coisas que se traz para beber aqui dentro, coisas que se transporta aqui dentro, assuntos que se conversam aqui dentro, a maneira como as pessoas, né, transitam aqui dentro. Se você lê com calma quando Jesus purifica o templo,
Marcos vai nos dizer que ele não permitia que ninguém passasse com um cântaro de água no meio do templo. Não passa. É lugar de reverência. Então, às vezes eu fico pensando, nós temos um templo que nós ficamos ali fora, lá nós conversamos, tomamos café, nos alimentamos e tal, não é? Aí os irmãos vêm aqui para a igreja. Temos que não dá 2 minutos, levanta para ir beber água. Será que não dá para ter bebido logo a água lá e já ter vindo para cá em ponto de bala? Então, essa irreverência desafiante que existe na vida do ímpio, quando um homem rejeita Cristo e o dom da vida eterna, ele está desafiando o Senhor, está dizendo: eu não quero. É como aquele pessoal de Nazaré: nós não queremos que você reine sobre nós, vai embora daqui. É como o pessoal de Gadara, né? Olha, retira-te do nosso meio, nós não queremos você aqui. Portanto, é impossível um crente cair da graça e perder a salvação. Por quê? Porque Deus não muda. E o que é esse não mudar? Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra ou mudança. Deus não muda. Deus não é de manhã um e à tarde outro, tá? Deus não vai condenar você por causa de uma queda, de um escorregão, por causa de um pecado. Não. É muito simples entender isso aqui, tá? Se Deus não muda, Ele sabe o que Ele está fazendo. Não existe variação de mudança nele. Dizer que Deus não muda significa que Ele permanece o mesmo. Aquilo que Ele decretou, Ele não volta atrás. Irmãos, é palavra de rei. Eu estava lendo, vocês acham que o Herodes, ele não ficou constrangido quando a Salomé pediu a cabeça de João Batista numa bandeira? Ficou. Só que tem um problema: palavra de rei e a de Deus vocês querem que volte, né? Se a palavra do rei não volta atrás, aí o arminiano quer que Deus volte atrás. Deus escolheu, predestinou, aplicou todos os benefícios do sangue de Cristo, justificou, chamou, já está glorificado a garantia, mas basta um pecadinho e tudo isso vai ser anulado. Ora, é impossível crer numa doutrina dessa. Então Deus é imutável, porque o seu ser, seus atributos, seus propósitos, suas promessas jamais sofrem qualquer tipo de mudança. Então Deus não muda de ideia, de vontade, de propósito ou de natureza. Pode passar. Observe, 1 Coríntios 5, geralmente quando as pessoas, os pentecostais, discutem comigo essa questão da perda de salvação, eles levantam esse texto. Quer dizer, geralmente eles citam: não, mas se Cristo voltar e o cara estiver em adultério, não tem como ele subir. Eu falei: está certo. Só aí para 1 Coríntios capítulo 5. Paulo começa dizendo assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vós, imoralidade que não ocorre nem sequer entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu próprio pai. Aqui a gente não tem certeza se o pai era vivo ainda, se ele já tinha morrido, mas o fato é que o cara estava, né? Tem um grupo que diz que o pai já tinha morrido, outro grupo diz que o pai estava vivo. O cara estava vivendo com a madrasta, tinha casado com ela. E aí Paulo continua: e vocês estão orgulhosos, não deviam porém estar cheios de tristezas e expulsar da comunhão aquele que faz isso? Presta atenção, Paulo está falando de expulsar da comunhão. Paulo não está dizendo que ele vai perder a salvação. Paulo não está dizendo que ele vai para o inferno. Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Pode passar. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para a destruição do corpo, para que o corpo seja destruído, e seu espírito seja condenado? Não. O seu espírito o quê? Seja salvo no dia do Senhor. Ele não diz será, ele diz seja, porque está salvo.
ele não perde a salvação. Isso é 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 5. Observação: corpo destruído não significa perda de salvação. Tá? Os sábios explicam o seguinte: o crente em comunhão com a igreja, ele tem a proteção do Espírito. Uma vez ele fora da igreja, ele não perde a salvação, mas ele perde esse cuidado, ele perde essa proteção. E se ele for entregue a Satanás, é possível que Satanás destrua o seu corpo, ele pode até vir a morrer, mas o seu espírito será salvo no dia do Senhor. Então, a igreja, ela tem poder de exclusão, mas isso não tira os benefícios do sangue de Cristo. Tá? Então, o sujeito excluiu, significa que ele está fora da comunhão da igreja, significa que ele está fora da comunhão do corpo de Cristo, mas ele continua salvo. Eu estou falando de crente mesmo, não estou falando de crente de fachada, nem crente meia boca. Tá? Conclusão: o calvinismo ensina que o cristão verdadeiro, salvo por Cristo, não pode cair da graça nem perder a salvação. Esse é um ensino calvinista. E esse é um ensino que começa lá com Agostinho. Pelagianismo e arminianismo, onde estão inseridos os pentecostais, afirmam que o crente pode pecar e perder a salvação. Por isso, é preciso parar de pecar e viver em santidade. Eu faço uma pergunta: quem de nós aqui tem o poder de parar de pecar? Quem de nós? O problema é que nós classificamos pecadinhos e pecadões, eles existem. Mas, irmão, ninguém consegue frear a língua, Tiago disse, e é pecado. Ninguém consegue. Tá? O pelagianismo, ele é considerado uma heresia pelas denominações fundamentalistas, porque ensina que a salvação e a manutenção da salvação depende das suas obras. Quer dizer, se você perseverar, se você fizer tudo certinho, você vai ser salvo. Se não, eles esquecem um ponto fundamental dentro do cristianismo: ainda que você seja infiel, Deus permanece como? Fiel. O que é fiel? Fiel à sua palavra, fiel ao seu propósito, fiel à sua escolha, fiel ao seu decreto, fiel ao seu propósito de salvar. Deus permanece fiel, Deus não muda. O calvinismo é a posição mais bíblica, já que a perseverança dos santos depende do sustento, cuidado e proteção de Deus. Irmãos, perseverança dos santos dentro dos 5 pontos das doutrinas fundamentais do cristianismo não significa que é você que vai se manter, significa que é Deus quem mantém você. O Salmo 145, verso 20: Deus é quem salva e sustenta a alma dos seus santos. Que Deus nos abençoe. Há alguma pergunta?